Poucas histórias na Bíblia têm um impacto tão poderoso e simbólico quanto a de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. No entanto, muitos subestimam o verdadeiro significado dessa narrativa, considerando-a apenas uma demonstração de coragem. Mas há muito mais em jogo aqui. Trata-se de uma batalha espiritual, uma prova de fé, que todos, em algum momento, enfrentam em suas próprias vidas. Imagine-se em uma situação onde sua fé é testada ao máximo, onde suas crenças são desafiadas pelo fogo das provações. Como você reagiria? A verdade é que a fé que não é testada não pode ser confiável. Este é o ponto central desta história. Entender que, por mais intensas que sejam as chamas das dificuldades, há uma proteção divina que não só nos preserva, mas nos exalta. Vamos mergulhar nesse relato e descobrir as lições profundas que ele oferece para a nossa vida hoje, especialmente em tempos de adversidade. A carta de Pedro explora o profundo significado da fé e da regeneração, temas centrais para a vida cristã. A fé é comparada a uma âncora para a alma, especialmente quando fundamentada na ressurreição de Cristo. É como plantar uma árvore em solo fértil. A raiz, que é a fé, cresce forte e saudável, alimentada por uma esperança viva. Essa esperança não é um desejo vazio, mas uma certeza que transforma a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor. Ela é uma fonte de renovação constante, um lembrete diário de que a vida, apesar de seus desafios, é carregada de propósito e direção. Pedro não escreve apenas sobre uma esperança vaga, mas sobre uma regeneração que nos leva a um estado de viver em expectativa, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Esta regeneração nos convida a olhar além do óbvio, a ver como a transformação espiritual se reflete em cada decisão, em cada passo dado na jornada da vida. A fé, nessa perspectiva, não é estática. Ela é viva, dinâmica e exige que se renove continuamente. Por exemplo, essa fé pode mudar a maneira como alguém enfrenta uma segunda-feira desafiadora, transformando-a em uma oportunidade de reafirmar sua confiança em Deus. A ressurreição de Cristo é apresentada como o alicerce de uma esperança viva. Essa esperança pode ser vista como um escudo que nos protege das incertezas da vida, fortalecendo nossa capacidade de resistir às adversidades. Assim como um atleta se prepara com disciplina para uma competição, somos chamados a cultivar essa fé diariamente. Não se trata apenas de acreditar, mas de viver essa crença de maneira prática, permitindo que ela guie nossas ações, decisões e, principalmente, nossa capacidade de enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, sabendo que nossa esperança é viva e inabalável. As provações na vida de um cristão não são meras coincidências ou desafios sem propósito. Elas desempenham um papel fundamental no fortalecimento da fé. A Bíblia compara a fé a algo mais precioso do que o ouro, que, assim como o metal precioso, é refinada pelo fogo. As provações são esse fogo, destinado a purificar e solidificar nossa confiança em Deus. Imagine alguém atravessando uma situação difícil, como a perda de um emprego. Esse momento, por mais doloroso que seja, pode se tornar uma oportunidade para a pessoa aprofundar sua dependência de Deus, percebendo que sua verdadeira segurança não está no trabalho, mas na provisão divina. Esses momentos de teste são cruciais para o crescimento espiritual. Eles nos forçam a sair de nossa zona de conforto, confrontando nossas fraquezas e nos moldando em algo mais forte e resiliente. Ao enfrentar uma provação, a pessoa é levada a se questionar sobre a própria fé. Ela é genuína ou apenas uma fachada? As provações revelam a essência do que realmente acreditamos, expondo nossas dúvidas e nos desafiando a confiar mais plenamente em Deus. Em muitos casos, a perseverança durante as dificuldades resulta em uma fé mais sólida e inabalável. Além disso, as provações nos preparam para maiores responsabilidades e bênçãos futuras. Assim como um aluno que passa por provas rigorosas antes de se formar, o cristão passa por provações para ser aprovado e receber de Deus uma recompensa maior. Não é à toa que muitos líderes espirituais veem as provações como uma forma de preparação para algo maior. Elas não apenas testam nossa fé, mas também nos fortalecem para os desafios que ainda estão por vir. É um processo contínuo de refinamento,
onde cada provação nos aproxima um pouco mais da maturidade espiritual e da exaltação prometida. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que enfrentaram provações extremas, mas que permaneceram firmes em sua fé. Um dos casos mais notáveis é o de Sadraque, Mesaque e Abidnego, registrado no livro de Daniel, onde foram lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar um ídolo. Esse relato não é apenas uma história de coragem, mas uma poderosa lição sobre a importância de manter a fé mesmo diante das ameaças mais severas. Esses 3 jovens acreditaram que Deus poderia livrá-los, mas, mesmo que isso não acontecesse, estavam determinados a não comprometer sua fé. Esse tipo de perseverança é um exemplo claro de como as provações podem fortalecer nossa determinação e confiança em Deus. A história desses 3 jovens ilustra que a fé genuína não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de permanecer firme em meio a elas. Em nossas vidas, podemos não enfrentar uma fornalha literal, mas todos temos nossos momentos de fogo, onde nossa fé é testada. Seja uma crise financeira, um problema de saúde ou uma perda significativa, esses momentos nos forçam a escolher entre ceder à pressão ou confiar que Deus tem o controle de tudo. Sadraque, Mesaque e Abidnego nos mostram que, mesmo quando o resultado é incerto, nossa fidelidade a Deus não deve vacilar. Além disso, a vitória desses jovens na fornalha ardente serve como um lembrete poderoso de que Deus honra aqueles que mantêm sua fé em meio às provações. Eles não apenas sobreviveram ao fogo, mas foram promovidos a posições de honra. Isso nos ensina que, embora as provações sejam dolorosas, elas frequentemente precedem grandes bênçãos e promoções. Deus usa esses momentos para nos moldar, fortalecer e preparar para responsabilidades maiores. Assim como esses 3 amigos, nossa fidelidade durante as provações pode resultar em uma exaltação divina, tanto nesta vida quanto na eternidade. As provações na vida de um cristão não ocorrem sem a constante presença e proteção de Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha ardente, é um testemunho claro de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente. Embora tenham enfrentado um perigo mortal, não estavam sozinhos. A presença de um 4º homem, que muitos acreditam ser uma manifestação divina, destacou o cuidado de Deus em meio ao fogo. Essa narrativa não só nos conforta, mas também nos lembra que, embora possamos não ser poupados das dificuldades, Deus nos protege para que elas não nos destruam. Essa proteção divina, no entanto, não apenas nos preserva, mas também serve para fortalecer nossa fé e preparar-nos para um propósito maior. As provações são uma oportunidade para experimentar o cuidado de Deus de uma forma única, que talvez não fosse possível em tempos de tranquilidade. Elas nos forçam a depender mais dele, a confiar em sua presença e a buscar sua orientação em meio ao caos. Dessa forma, a fé se torna mais resiliente, pronta para enfrentar novos desafios com a certeza de que Deus está sempre presente, oferecendo proteção e conforto, independentemente das circunstâncias. Além da proteção, há uma promessa de exaltação para aqueles que permanecem fiéis durante as provações. A sobrevivência milagrosa de Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um prelúdio para sua promoção a posições de honra. A exaltação após as provações é um reflexo da recompensa divina pela fidelidade e perseverança. Seja em forma de crescimento espiritual, novas oportunidades ou maior clareza de propósito, Deus exalta aqueles que, como os 3 amigos, demonstram fé inabalável mesmo sob as piores circunstâncias. Essa exaltação é a culminação de um processo em que a proteção divina e a provação se unem para produzir uma fé mais forte e uma vida mais abençoada. Agora que você conhece a profundidade dessa história, é hora de refletir sobre como aplicar essas lições em sua vida. Pense nas provações que você já enfrentou, ou talvez esteja enfrentando agora. Como a sua fé tem sido moldada por essas experiências? Será que você está permitindo que o fogo das dificuldades fortaleça sua confiança em Deus, ou está sucumbindo ao medo e à dúvida? A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego nos desafia a manter nossa fé, não importa quão intensas sejam as chamas ao nosso redor.
Então, que tal começar a aplicar esse conhecimento hoje mesmo? Quando o próximo desafio surgir, encare-o como uma oportunidade para aprofundar sua fé e experimentar a proteção divina. E não se esqueça, a exaltação vem para aqueles que perseveram. Deus tem um plano maior para você, e cada provação é uma preparação para algo grandioso que está por vir. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo em sua fé. Vamos juntos nessa jornada de transformação.